E aí, vamos fazer nosso sono bíblico? Hoje adentramos ao livro de Lamentações de Jeremias. Você observa que o profeta é até inclusive chamado por muitos estudiosos como profeta chorão, porque ao contemplar a situação do povo, ele não consegue conter suas lágrimas diante de tamanha agonia, quando não era necessário que tudo isso estivesse acontecendo se o povo estivesse vivendo ao lado de Deus, conforme a proposta do próprio Senhor. Tendo isso em vista, hoje nós vamos dar uma pincelada nos 5 capítulos de Lamentações de Jeremias, e o capítulo 1 mostra a dura realidade de Jerusalém. O pessoal passando fome, as pessoas morrendo, amigos morrendo, familiares morrendo, as ruínas das casas em evidência, o mal prosperando diante dos olhos, e tudo isso entristece muito o coração de Jeremias e certamente entristece o nosso coração também, ao ver que não estamos sendo aquilo que poderíamos ser se nas mãos de Deus nós estivéssemos. Você observa o verso 4, quando ele diz: os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Em resumo, é o caos total que prevalece ao redor, e Jeremias está tomado de uma tristeza profunda. Afinal de contas, apesar de crer em Deus, isso não significa que os nossos sentimentos não são atingidos ou tenhamos nos tornado pessoas que não nos contristemos com a situação que está ao nosso redor. Você observa o capítulo 2 e há muitas pessoas que usam inclusive um texto fora de contexto, porque no capítulo 2 você tem o verso 6, que diz assim: demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e da indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. E muitos usam esse verso, inclusive, para dizer que o Senhor pôs em esquecimento o sábado, como se Deus estivesse abolindo o sábado. Só que você não pode tirar um texto de dentro do seu contexto para virar pretexto para falar a bobagem que quiser. O contexto é um contexto de perguntas, de questionamentos, né? Quem escreveu foi o profeta Jeremias, que é um judeu guardador do sábado. Ele escreveu no momento em que o rei Zedequias está preso, os olhos do rei foram vazados, a cidade está toda destruída e o templo também. Você observou, inclusive, no capítulo anterior, o capítulo 1, que os sacerdotes estavam gemendo. O templo simplesmente destruído, arruinado. Nabucodonosor levou todos os utensílios consigo, o povo está escravizado. Não se trata de uma mudança da lei, mas mudança no caráter de outrora ter alegria por estar no templo, pelo trabalho do sacerdote, pela congregação reunida, pelo louvor prestado a Deus, e agora por não haver mais o funcionamento disso. E Jeremias parece: Senhor, o Senhor por acaso não está vendo tudo isso? Não é uma mudança de lei, mas é um questionamento, porque o templo, o Senhor esqueceu as coisas, o Senhor esqueceu do sábado, o Senhor esqueceu do seu povo. Já viu quando as pessoas têm um método de conversa com Deus, que é questionando Deus como se fosse o responsável, por que permitiu, por que tudo isso está acontecendo? Esta é a direção tomada pelo profeta Jeremias. E você observa no verso 11: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Olha que tragédia, parece um cenário de guerra, Essas cenas que a gente contempla quando, depois de um bombardeio, as crianças estão machucadas, andando sozinhas porque seus pais estão mortos em meio aos escombros. É mais ou menos um cenário assim. No versículo 15, todos os que passam pelo caminho bate palmas, assoviam e maneiam a cabeça sobre as filhas de Jerusalém. É esta cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra, debocham da cidade que outrora
era patrimônio divino, né? Aí, mas por isso Jeremias questiona, Senhor, o Senhor esqueceu do teu povo, esqueceu da tua festa, do teu sábado, esqueceu da congregação, do seu tabernáculo, o Senhor pôs tudo isso em destruição, quando na verdade Jeremias, ao fazer esse questionamento, evidencia toda a tendência da cultura do Velho Testamento, que é colocar sob a responsabilidade divina como ato final a tragédia que abate o ser humano, quando na verdade é o próprio ser humano que por suas escolhas erradas larga a mão do eterno e consequentemente se coloca na jurisdição do malfeitor, e o malfeitor não tem dó, o malfeitor não tem pena, o malfeitor não tem compaixão, ele destrói e destrói com força. O capítulo 3 de Lamentações, você observa o verso 1, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então agora ele começa a mudar o foco. Outrora ele está vendo no capítulo 1 e no capítulo 2 toda a tragédia, e agora ele fala assim, não, cara, eu não posso continuar nessa direção, não. Jeremias faz o que todos nós devíamos fazer. Eu tenho elementos de terror, mas eu preciso focar naquilo que me dá esperança. Então, o próprio profeta, por experiência pessoal, ele nos ensina como mudar o foco. Outrora estávamos observando aquilo que nos afligia, nos causava tristeza. Não, mas peraí, o que pode me dar esperança? E o verso 1 diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que você tem na sua memória, pautado na palavra de Deus, que pode produzir para você esperança? E aí ele consegue achar o que pode trazer esperança. O verso 22, ele tem a resposta, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ou seja, eu posso até estar vivendo como um profeta em meio à escravidão, mas isso não significa que eu tenho que estar escravo do pecado. Eu posso estar rodeado pelo mal, mas isso não significa que o mal tem que estar dentro de mim. A misericórdia do Senhor, ela ainda permanece estendida, e Deus tem promessas para trazer o povo de volta, e a misericórdia do Senhor é a causa de não ter ocorrido o consumo, o desaparecimento total da nação. Então as misericórdias do Senhor estão à nossa disposição, por mais que tenhamos, através dos nossos maus atos, tentado anular a misericórdia de Deus para a nossa vida, com decisões que, na verdade, não refletem a altura das quais esta misericórdia nos é proporcionada. Você entra no capítulo 4 e aí você percebe o caos, ele fazendo uma retrospectiva e lamentando o caos ocorrido por conta do cerco, quando Judá é cercada pelo Império da Babilônia, pelo exército da Babilônia. Você observa no verso 10 do capítulo 4, as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, e estes lhes serviram de alimento e destruição para as filhas do meu povo. Então, mães desesperadas, com fome, cozinharam seus próprios filhos. Ou seja, o maior inimigo não estava lá do lado de fora. O maior inimigo estava aqui dentro da própria cidade, constituía-se o próprio povo. O maior inimigo nunca está lá fora. O maior inimigo está sempre aqui dentro. O meu eu mesmo posso me sabotar, posso ser o meu maior inimigo. Então observe, se a decisão final está sempre nas minhas mãos, então eu me constituo o meu maior inimigo se essas decisões forem incoerentes à vontade de Deus. Percebam que as mães fizeram neste ato de desespero. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, diz o verso 13, e das maldades dos seus sacerdotes que se derramou no meio dela o sangue dos justos. E aí você chega finalmente ao capítulo 5 e último de Lamentações. O verso 7 diz, nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. O que isso significa? Que é injusto nós sofrermos pelos pecados dos outros? Isso é inevitável, porque tudo que você faz afeta de alguma forma as pessoas que estão ao seu redor. Se um pai, por exemplo, assassina alguém, ele vai preso, o cônjuge fica sozinho, a família, se ele for o único provedor da casa, fica sem a sua renda, os filhos vão ficar sofrendo desamparado pela ausência do pai, que agora está aprisionado.
pela não sustentabilidade favorável da família, por conta do orçamento ter caído, porque o pai agora não trabalha, está aprisionado. Então você observa que o pecado foi do pai, mas os desdobramentos, eles atingem a todas as pessoas que estão ao redor. E o resultado, verso 8, escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Então o que fazer? Jeremias chora, chora, mas um dia ele enxugará dos olhos toda lágrima. Hoje você pode estar chorando também, porque a vida ao redor não é fácil, como não estava para Jeremias. Todavia, um dia ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá, e esses elementos que hoje nos conduzem a lamentações não farão parte da nossa realidade, em nome de Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico.